Olá, Deus abençoe. Meu nome é Kelly e eu vim compartilhar hoje a minha experiência que eu tive com Deus. Não foi uma experiência recente, foi uma experiência de muito tempo atrás, mas eu acho necessário compartilhar diante dos relatos que a gente está vendo aí que muitas crianças estão tendo experiências com Deus e que Jesus está se revelando para elas. Então, da mesma forma que Jesus está se revelando para elas hoje, eu quero dizer que Jesus se revelou para mim também, quando eu tinha apenas de 13 para 14 anos de idade. Eu morava na cidade do interior de São Paulo, eu estava jantando e minha mãe estava dormindo. Então eu estava na mesa da cozinha de costas para a sala. E a minha cozinha dava de visão para a sala. Então assim, eu conseguia ver e visualizar a minha sala da cozinha. Então eu estava comendo, enquanto eu comia, eu ouvi uma voz dizendo para mim, vira para trás. E eu, sem entender nada, continuei comendo e de repente, pela segunda vez, a voz me disse, olha para trás. E de repente eu olhei para trás e vi no meio da minha sala passando um anjo, atravessando de um lado para o outro da sala. Eu fiquei espantada com aquilo, porque era algo que eu não entendia, e eu fiquei muito, assim, impressionada, porque era algo novo, era algo que eu nunca tinha visto antes e presenciado na minha vida. Aí eu fui correr para ver mais de perto o que se tratava aquilo, e quando me aproximei, aquele anjo havia desaparecido. Só que até então eu não sabia que se tratava de um anjo. Eu só fui saber que era um anjo do Senhor porque a mesma voz que havia me dito para olhar para trás, quando eu corri para ver e sumiu, aquela voz me disse, não fique com medo, porque é um anjo do Senhor. Então eu fiquei tão assim, tão alegre por ter visto um anjo naquela noite, que eu corri e acordei minha mãe e falei, mãe, eu vi um anjo no meio da nossa sala. E ela falou, amém, glória a Deus, e voltou a dormir novamente. Naquela mesma noite, eu fui dormir, e enquanto eu dormia, eu tive a minha experiência, nessa mesma noite que eu tive essa visão do anjo. Creio que o Senhor estava preparando o território para que eu tivesse a minha experiência naquela noite, naquele dia. E então, enquanto eu dormia, o Senhor, Ele me levou até o céu. E quando eu cheguei lá, eu vi um trono muito grande. E uma pessoa e um ser muito grande. Que eu só conseguia enxergar do pescoço para baixo. Que eu conseguia identificar visivelmente. Eu conseguia ver as mãos, eu conseguia ver o tronco, eu conseguia ver os pés, eu conseguia enxergar tudo. Eu só não conseguia identificar o rosto e ver o semblante, porque do rosto emanava uma luz muito forte, muito brilhante. E eu só conseguia chorar. Eu caí de joelhos nesse momento. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que eu estava num lugar muito bom. E logo então eu já entendi que aquele ser que eu estava vendo na minha frente se tratava de Deus. E só que aquela luz era muito forte. Só que eu conseguia, ao mesmo tempo que a luz era muito forte no seu rosto, eu conseguia olhar para a luz. E dessa luz saía a seguinte frase. E perguntava para mim, filha, o porquê que você está fazendo isso? Porque foi numa época que eu estava dando muito trabalho para minha mãe. Eu estava naquela fase de rebeldia que todo adolescente passa. E ele só perguntava para mim o porquê que eu estava fazendo aquilo. O porquê que eu estava fazendo aquilo. E eu não sabia responder, porque eu só chorava e dizia, não sei por que eu estou fazendo isso. Eu não sei o que eu faço, eu não sei o porquê. E ele falava para mim, filha, você é minha. Aí eu chorava. E nisso ele me pegou pela mão, falando, filha, vem aqui, senta aqui no meu colo. Aí esse ser sentou no trono, me colocou no seu colo e me envolveu como se eu fosse um bebezinho. E começou a passar a mão no meu rosto e nos meus braços. E começou a repetir para mim, filha, eu te amo.
Filha, você é minha. Filha, você é minha. Filha, você é minha. Filha, você é minha. Enquanto ele me fazia carinho, enquanto ele me abraçava, ele só falava: filha, você é minha. Filha, você é minha. Filha, você é minha. E eu despertei desse sonho com essa voz me dizendo: filha, você é minha. Eu lembro que naquela manhã foi o melhor dia da minha vida, porque eu estava em outro patamar, eu estava em outro, eu não estava aqui, eu não estava aqui na Terra, eu estava na Terra, mas o meu espírito ainda continuava a vivenciar e degustar daquela experiência que eu tinha tido na madrugada. E eu lembro que eu fui pro colégio e naquele dia não me importava mais nada. Se alguma coisa acontecesse de ruim naquele dia, ou se aconteceu de ruim, eu não percebi, porque eu estava tão envolvida com a experiência que eu tinha tido, que para mim nada mais importava. E na minha mente ficava aquela voz repetindo: filha, você é minha, filha, você é minha, e filha, você é minha. Com 20 anos de idade, eu fui convidada a participar de um encontro chamado Encontro com o Amor de Deus. Eu não era convertida ainda, na época, não tinha aceitado o Senhor Jesus, eu não o conhecia. E a minha líder me convidou para participar desse evento, falou: Kelly, vamos participar, vai ter um monte de jovens. E eu inventei várias desculpas, mas mesmo assim, né, o Espírito Santo de Deus me convenceu através da vida dela e me levou a esse local para ter o meu encontro com o Amor de Deus, que é um evento maravilhoso, realmente tremendo, e eu tive a minha experiência ali com Deus. E naquele encontro, na hora do almoço, eu estava comendo e de repente eu ouvi falar assim para mim: feche os olhos. E eu olhei para os lados para saber se alguém que estava falando comigo, né? Só que não tinha ninguém falando comigo. E eu continuei comendo. Aí de repente de novo: fecha os olhos. Aí na segunda vez novamente eu fechei os meus olhos. Quando eu fechei os meus olhos, eu tive a visão de Jesus vindo até mim com os seus anjos ao redor dele. Sentou do meu lado, onde eu estava, tinha uma cadeira que estava vazia. E eu nem sabia por que estava vazia, mas estava vazia. E Jesus sentou nessa cadeira vazia ao meu lado. E nesse momento eu não consegui me conter com o vislumbre daquilo que eu estava vendo. Eu estava presenciando, estava vendo agora. Eu não estava mais dormindo. Eu estava acordada e eu estava tendo uma visão. E eu não consegui conter as lágrimas. Eu comecei a chorar muito abruptamente. E eu não conseguia me conter. E as pessoas que estavam ao redor de mim não conseguiam entender o porquê que eu estava chorando daquela forma. Tão parecia que era algo desesperado, assim, entendeu? Tipo assim, algo que eu não conseguia parar de chorar. Mas eu estava vendo Jesus. E quando Jesus sentou do meu lado, Jesus olhou para mim e sorriu e disse assim: eu não disse que você era minha? Eu não disse que você ia ser minha? Eu disse. E nisso ele me abraçou e disse: filha, encosta aqui a sua cabeça no meu peito. Encosta aqui. E eu meio que reclinei a cabeça, como se eu estivesse reclinando a cabeça mesmo no peito de alguém ali, naquele local. E deixei o Senhor falar comigo. Ele falou: eu disse que você era minha. Eu disse que você era minha. Eu disse que você era minha. E naquele dia do Encontro com o Amor de Deus, ao final desse evento chamado Encontro com o Amor de Deus, eu o aceitei, eu o recebi como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho vivido para a honra e para a glória do nome dele. O que eu quero relatar com esse testemunho e com essa experiência é dizer que realmente Deus fala, é dizer que realmente Deus se manifesta, e dizer principalmente que quando Deus
promete, verdadeiramente Ele cumpre. Não importa o tempo que demore para acontecer. Comigo, Ele falou comigo a primeira vez aos 13 anos de idade, né? Eu nunca imaginaria na minha vida que eu teria essa experiência novamente com Ele. E agora com Jesus. Eu nunca imaginei na minha vida. E depois de muito tempo, né, passado, o Senhor veio até mim e cumpriu a palavra dele e selou a palavra dele sobre a minha vida. E hoje eu pertenço ao Senhor, para a glória de Deus. Então não interessa o tempo que Deus leve. Se Deus te deu uma promessa, falou contigo, já faz 2 anos, 3 anos, 3 meses, 5 meses, não interessa. Se é promessa de Deus, se é palavra de Deus, essa promessa vai se cumprir. Nós não sabemos, não entendemos o modo e a maneira em que o nosso Deus, ele se manifesta. O nosso entendimento humano, ele não é capaz de discernir e de compreender o agir de Deus nas nossas vidas e de saber quando Deus vai manifestar o poder dele em nós. Nós não conseguimos entender daquilo que é humano, né? Algo espiritual é somente discernido através do Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer para você, se Deus prometeu que vai salvar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, que se encontra nas drogas, que se encontra perdido, sem solução, ou você mesmo está aí toda desiludida, perdida, sem solução, eu quero dizer para você, Deus, ele vai cumprir, Deus, ele vai realizar. Não pare de sonhar, não pare de orar, não pare de acreditar. Porque o nosso Deus, ele não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Então, as palavras do Senhor são fiéis e verdadeiras. E eu estou aqui hoje com 35 anos para testificar que realmente o Senhor fala e que realmente o Senhor cumpre. Então creia somente, em nome de Jesus.